Advertência legal. Qualquer cópia deste filme ou gravação da música aqui contida não é permitida sem o expresso consentimento por escrito do autor. Sanções civis por violações dos direitos autorais estão especificadas na Lei de Direitos Autorais. Este filme é protegido pela Convenção de Berna para a proteção de obras literárias e artísticas e pela Lei Federal dos Direitos Autorais. Este filme foi produzido a partir da extração, recorte, justaposição, colagem, montagem e fotomontagem de fragmentos de diversas fontes visuais e audiovisuais de obras pré-existentes de autores conhecidos ou não, dos mais variados campos da arte e do conhecimento, tais como folclore, mitologia, vexilologia, pintura, gravura, desenho, fotografia, cinema, arquitetura, literatura, arte digital, escultura, dentre outras fontes, disponíveis ou não na internet. Aos fragmentos colhidos e pelas técnicas citadas, deu-se novo significado, culminando numa obra inteiramente nova, cujo objetivo principal é descrever por imagens o enredo e a atmosfera lúgubre e gótica do conto A Queda da Casa de Usher, de Edgar Allan Poe. A referida descrição visual tem o fim único de compor uma trilha visual para a música apresentada, A Queda da Casa de Usher, Opus 2 em 48 movimentos para piano solo, de Luiz Gustavo Schmidt Unterkircher. Este filme é dedicado ao maestro Thomas Wayne Jones. Filme paródia A Queda da Casa de Usher, de Luiz Gustavo Schmidt Unterkircher. Primeira parte. Movimentos 1 a 6. Narração de Luiz Gustavo Schmidt Unterkircher. Vinheta de abertura. Jaguar Negro Produções apresenta de Edgar Allan Poe A Queda da Casa de Usher. Produzido e dirigido por Luiz Gustavo Schmidt Unterkircher. Conselheiro Gótico, Minui, Meu Gato Preto, ou Jaguar Negro das Florestas Tropicais. Música de Luiz Gustavo Schmidt Unterkircher. Durante um dia inteiro de outono, escuro, sombrio, silencioso, em que as nuvens pairavam baixas e opressoras nos céus, passava eu a cavalo, sozinho, por uma região singularmente monótona. E quando as sombras da noite se estendiam, finalmente me encontrei diante da melancólica casa de Usher. Contemplei a cena que tinha diante de mim.
A simples casa, a simples paisagem característica da propriedade, os frios muros e as janelas que se assemelhavam a olhos vazios. Algumas fileiras de carriços e uns tantos troncos apodrecidos, com uma completa depressão de alma que não posso comparar apropriadamente a nenhuma outra sensação terrena, exceto com a que sente ao despertar o viciado em ópio. Agindo de acordo com essa ideia, dirigi meu cavalo até a margem escarpada do negro e sombrio lago, que estendia o seu tranquilo brilho junto à casa, e fitei, mas com um estremecimento ainda mais vivo do que antes, as imagens reconstituídas e invertidas dos carriços cinzentos, dos troncos fantasmagóricos e das janelas que se assemelhavam a olhos vazios. Não obstante, propunha-me permanecer algumas semanas naquela lôbrega mansão. Seu proprietário, Roderick Usher, tinha sido um dos meus joviais companheiros de infância, mas haviam transcorrido muitos anos desde o nosso último encontro. Uma carta, porém, me chegara recentemente às mãos, quando me encontrava numa parte distante do país. Uma carta dele, cuja natureza bastante urgente não admitia senão uma resposta pessoal. A letra revelava evidente agitação nervosa. O autor da carta falava de uma enfermidade física aguda, de um transtorno mental que o oprimia e do desejo de ver-me como seu melhor e efetivamente o seu único amigo pessoal, julgando encontrar nessa amizade algum alívio para o seu mal. Primeiro movimento. Primeiras impressões da melancólica casa de Usher. 2 minutos e 16 segundos. Não sei como foi, mas ao primeiro olhar lançado à construção, uma sensação de insuportável tristeza me invadiu o espírito. Digo insuportável, pois aquele sentimento não era atenuado por essa emoção meio agradável, meio poética, com que o nosso espírito recebe em geral mesmo as imagens naturais mais severas da desolação e do terrível. Era uma sensação
de alguma coisa gelada, um abatimento, um aperto no coração, uma aridez irremediável de pensamento que nenhum estímulo da imaginação poderia elevar ao sublime. Que era aquilo? Detive-me ao pensar. Que era aquilo que tanto me enervava ao contemplar a casa de Usher? Segundo movimento. Que era isso que tanto me atormentava na contemplação da casa de Usher? 4 minutos e 23 segundos.
Um criado tomou meu cavalo e eu penetrei na arcada em estilo gótico do vestíbulo. Um outro criado, de passos furtivos, conduziu-me depois em silêncio através de muitos corredores escuros e intrincados. Olhei os objetos à minha volta. As pinturas do teto, as sombrias tapeçarias das paredes, o negrume de ébano dos soalhos e os fantasmagóricos troféus de armas que retiniam enquanto eu caminhava. Numa das escadas, encontrei-me com um médico da família. Sua fisionomia pareceu-me encerrar uma mescla de baixa astúcia e de embaraço. Ele cumprimentou-me com qualquer coisa de trepidação e passou. A peça em que me encontrava era muito espaçosa e alta. As janelas eram compridas, estreitas e pontudas, e colocadas a uma distância tão grande do sombrio soalho de carvalho que se tornavam inteiramente inacessíveis pela parte de dentro. Débeis raios de luz avermelhada iluminavam suficientemente apenas os objetos mais proeminentes. A mobília era profusa, sem conforto, antiquada e encontrava-se em estado precário. Muitos livros e alguns instrumentos musicais que espalhavam, mas não conseguiam conferir ao ambiente qualquer vitalidade. Senti que estava respirando uma atmosfera de angústia, um sopro de profunda, penetrante e irremediável tristeza. Examinei mais de perto o aspecto real do edifício. A sua feição principal parecia ser de uma antiguidade excessiva. A ação dos séculos fora profunda. Ínfimos fungos cobriam-lhe todo o exterior, formando um debrum finamente tecido que pendia dos beirais. Entretanto, não havia estragos mais acentuados. Nenhuma porção de alvenaria ruíra. Nisto havia algo que me recordava a integridade aparente de uma velha obra de madeira que apodreceu no transcurso dos longos anos em algum subterrâneo esquecido, sem receber o contato da atmosfera exterior. Além desta indicação de velhice extrema, contudo, a estrutura dava poucos indícios de instabilidade. Talvez o olho de um observador atento tivesse descoberto a única fenda visível, a qual, estendendo-se do teto na fachada, descia pela parede abaixo, formando zigue-zagues, até se perder nas águas sombrias do charco. Terceiro movimento. O charco, o pântano, a casa. Atmosfera de angústia e irremediável tristeza. Homenagem ao ator e expoente dos filmes de terror Vincent Price. 7 minutos e 11 segundos.
Homem algum jamais mudara tão terrivelmente num período tão curto como Roderick Usher. Com dificuldade, pude convencer a mim mesmo a identificar a criatura que estava diante de mim. Um rosto de cor cadavérica, uns olhos grandes, líquidos e luminosos, lábios um tanto finos e muito pálidos, um nariz com uma delicada feição hebreia, os cabelos de uma tenuidade e delicadeza de teia de aranha. Os cabelos tinham crescido à vontade, sem nenhum cuidado. Eu não pude, mesmo fazendo muito esforço, ligar sua expressão a nenhuma ideia de humanidade. As maneiras do meu amigo logo me chamaram a atenção. Havia uma incoerência, uma contradição, um tremor habitual, uma excessiva agitação nervosa. Os seus movimentos eram alternadamente vivazes e pesados. A sua voz variava rapidamente de uma indecisão trêmula, quando a vitalidade parecia totalmente esgotada, e essa espécie de concisão energética, essa elocução abrupta, pesada, tardonha e soturna, uma voz de chumbo perfeitamente modulada que pode ser observada nos beberrões ou nos incorrigíveis fumadores de ópio nos períodos de mais intensa excitação. Quarto movimento: excessiva agitação nervosa, movimentos vivazes e pesados, voz de uma indecisão trêmula e concisão energética, elocução abrupta e intensa excitação. 6 minutos e 44 segundos.
entrou com alguma profundidade no que julgava ser a natureza de sua doença. Uma simples afecção nervosa, segundo ele me garantiu. Mas compreendi que ele sofria de sensações anormais. Estava escravizado a uma sensação anormal de medo. E dizia: vou morrer, tenho que morrer desta deplorável loucura. Só aqui está o meu fim. Tenho medo dos acontecimentos futuros, não por eles mesmos, mas por seus efeitos. Estremeço a ideia de qualquer incidente, mesmo os mais triviais, que possam influir nesta intolerável agitação do meu espírito. Na verdade, não tenho aversão ao perigo, exceto no seu efeito absoluto e no seu terror. Nesta condição lastimável e precária, sinto que mais cedo ou mais tarde chegará a ocasião em que terei que abandonar a vida e a razão e lutar contra este fantasma cruel, o medo. Quinto movimento: morbidades e comorbidades. A hipocondria, um escravo do medo. Tenho de morrer desta deplorável loucura. Aqui e só aqui está o meu fim. 1 minuto e 48 segundos. Sofria muito de um aguçamento mórbido dos sentidos. O mais insípido alimento era-lhe insuportável. Só podia usar roupas de certo tecido. O aroma de quaisquer flores lhe era opressivo. Seus olhos eram torturados mesmo por uma reste de luz, e qualquer instrumento lhe causava horror, exceto os instrumentos de cordas. Sexto movimento: morbidades e comorbidades. A hiperestesia. Sofria muito de um aguçamento mórbido dos sentidos. Homenagem a Igor Stravinsky. 4 minutos e 21 segundos.